Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 6 de junho de 2019. Aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia de Antero Paes de Barros e também do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Oi, Antero, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero iniciar essa edição da Notícia de Frente falando das obras paradas em Mato Grosso que consumem 3,3 bilhões de reais. Em Mato Grosso, as 823 obras públicas paradas já consumiram 3 bilhões e 300 milhões dos cofres públicos e não foram entregues à população. Mais da metade delas são referentes a duas secretarias, a Secretaria de Educação e de Infraestrutura, sendo, segundo o levantamento da Geoobras, do sistema do Tribunal de Contas do Estado. Recentemente, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou uma comissão especial para fazer um diagnóstico das obras públicas paralisadas. E a meta é identificar e apontar e solucionar todos esses problemas. E a maioria dessas obras são oriundas aí da Copa do Mundo de 2014. E realmente é um fato aqui mesmo na cidade, né? A gente consegue ver o quanto de obra parada e principalmente a maior delas que corta Várzea Grande e Cuiabá, que é a obra do VLT. Que recentemente teve até manifestação ali na FEB. E obra parada é prejuízo. E algumas dessas obras que estão paralisadas aí, o Estado ainda está pagando, com elas paradas. Como é o caso do VLT. Exatamente. Como é o caso do VLT. O Estado paga o empréstimo feito, desembolsa uma boa quantia anual, por causa da obra que não se movimenta, não se conclui. E eu acho que a não conclusão do VLT é assim, um diploma de incompetência dos políticos, né? Porque se o Mauro Mendes não resolver, irão passar 3 governos sem resolver a questão do VLT. O Silval Barbosa, que começou e não terminou, o Pedro Táxi não fez nada, absolutamente nada, e o Mauro Mendes, que ficou de decidir até o final do ano o que vai fazer. E a decisão pode ser, inclusive, a de não fazer. Tanto é assim, por exemplo, tem muita gente... Que Emanuel já está fazendo o canteiro aí, né? É isso que eu ia falar. Aqui na Avenida do CPA, pelo menos, tem um trabalho ali, muitos trabalhadores ali, o dia todo, recuperando o canteiro central da Avenida do CPA. Ele está jogando terra e plantando capim. Plantando capim não, ele está vindo com capim em placa e depois só molha. Eu acho que para quem liderou Cuiabá na defesa do VLT, que o Emanuel, deputado estadual, vamos lembrar, ele coordenou o VLT já, né, que era preciso concluir o VLT. Ele iniciou sua campanha da prefeitura dando a declaração que se o governo não fizesse, ele, prefeito, faria. Aí ele já abandonou de uma vez essa ideia e nem quer fazer nenhum esforço para retomá-la. E assim, convenhamos também, não tem autoridade hoje para retomar esse assunto. Quer dizer, a esperança que fica é para o governo Mauro Mendes, que se não resolver, vai ficar para o próximo prefeito de Cuiabá ou para o próximo governador de Mato Grosso. O problema é que as pessoas fazem um cálculo de quanto custa terminar o VLT. As pessoas não fazem o cálculo de quanto custa não terminar o VLT. Não terminar o VLT custa quanto? Custa muito mais do que terminar o VLT. Na verdade... Quer dizer, além do que, há uma preguicite no governo estadual, municipal. Há uma preguiça mental. Ninguém quer pensar em absolutamente nada como alternativa, a não ser o seguinte, não, isso aí custa mais 1 bilhão aos cofres públicos. Por que não pensar assim, nós somos competentes e vamos fazer isso através de uma parceria público-privada? Você fez 2 contas, hein, Antero, mas tem uma terceira ainda que estão fazendo. E pode ser esse o problema, não é? Você falou assim, olha, fazem contas aí de quanto custa para terminar, aí você colocou o questionamento, quanto custa para não terminar,
E a outra continha é o seguinte: quanto custa para fazer o VLT rodar? Esse daí também é um problema, não é? Lúcio, e deve ser uma preocupação do governo, penso eu. Lúcio, eu assim, modéstia à parte, eu estudei esse assunto do VLT. Eu estudei esse assunto do VLT porque num determinado momento da minha vida eu disputei o governo com o Blairo Maggi. E à época eu pensava em fazer o VLT entre Cuiabá e Várzea Grande. Não anunciei, não coloquei isso publicamente, mas estive tratando desse assunto com autoridades de Madrid e de Paris, com empresas estatais de Madrid e com empresas estatais francesas. E ambos os estados nacionais, tanto a França quanto a Espanha, tinham interesse de investir aqui e fazer o VLT, e eles só queriam uma coisa: a concessão de 20 anos renováveis por mais 20. Eles queriam a concessão de 20 anos renováveis por mais 20 e a garantia de que o Estado brasileiro, de que o Estado de Mato Grosso iria subsidiar o VLT. E o investimento que o Estado faria era rigorosamente igual a zero. Agora você tem uma equação diferente para resolver. Não é mais aquela equação que foi conversada há 15, 20 anos atrás. Você tem uma equação diferente para resolver agora. Qual que é a equação de agora? A equação de agora é que o Estado já gastou 1 bilhão e 40 milhões. E 66. Pois é. Então, assim, se você traz uma empresa, o Estado já está entrando com um capital de 1 bilhão e 40 milhões, ou 60 milhões. Mas a verdade portanto, o investimento vai ser muito menor. Mas segundo a UFMT, o que se tem de levantamento é que não tem aí um valor exato do que pode ser gasto para concluir o VLT. O porquê? Porque tem um tempo ali que os trilhos já estão, tem um tempo de deteriorização daquela estrutura, tem também outras obras ainda, como eu falei, alguma vez aqui ali da Igreja do Bom Despacho, que é uma obra que precisa fazer uma costura, é chamada costura de retalhos ali, porque é uma obra que para passar o VLT ali perto, teria que ter uma estrutura mais firme, segundo a UFMT. Então, na verdade, o valor vai muito além, e isso daí é só quando o governo decidir, olha, a gente vai concluir o VLT, que pode ter uma noção de quanto seria ainda gasto com o veículo leve sobre trilhos. Tem uma necessidade, o seguinte: primeiro, isso aí não deve custar, eu defendo que faça o VLT e defendo que custe zero para o setor público. Eu defendo que faça o VLT e que se busque o entendimento internacional, porque você não vai fazer isso apenas com empresas nacionais, que você busque o entendimento internacional e o entendimento, inclusive, com as empresas de ônibus que vão ganhar a licitação em Cuiabá. Porque o VLT daqui de Cuiabá e Várzea Grande é o VLT de maior rentabilidade, porque ele é o VLT troncal. Ele divide Cuiabá e Várzea Grande ao meio. Ele é um sistema troncal, então ele pega os passageiros todos ali nesse tronco e as empresas de ônibus serão alimentadoras desse VLT. As empresas de ônibus necessariamente precisam ser convidadas para entrarem como sócias desse VLT. Além disso, tem que ter uma equação para que a iniciativa privada banque os investimentos. Banque os investimentos. Vocês deviam bancar do zero. Por que não pode bancar agora que grande parte do investimento já está feito? Agora você tem ali um cenário, como o Antero disse, a expectativa de cada prefeitura. A gente consegue ver no que foi feito em cada cidade. A expectativa do prefeito Emanuel Pinheiro em relação ao VLT e a expectativa da Prefeitura de Várzea Grande, da Lucimar Campos, em relação ao VLT. Ali quase não foi mexido, né? Quase não foi mexido e justamente por isso que a população manifestou na FEB pedindo ali uma estrutura, por exemplo, uma passarela, que foi emitida uma nota até do governo do estado dizendo que não impedia a estrutura atual da prefeitura fazer uma passarela, por exemplo, e em Cuiabá você vê outro cenário, a prefeitura mexendo nos canteiros onde passaria o VLT. Pois é, mas falta governo. Falta governo. A iniciativa privada não vai vir aqui oferecer isso para o governo. O governo tem que estimular esse debate. E até hoje, o Mauro Mendes está falando que vai fazer essa decisão em dezembro, não é? Pediu um ano. Até dezembro ele decide isso. Tá bom.
E antes de dezembro vai fazer o quê? Quem é que está cuidando do assunto? Quantas reuniões foram feitas? Quantas vezes nós tivemos oportunidade de noticiar aqui algum debate sobre a possibilidade, viabilidade ou não viabilidade do VLT? Se você não fizer nenhum esforço, e o governo não faz nenhum esforço, e também não até tem, porque e tem também, e também não tem ninguém cobrando isso. E também não tem ninguém cobrando Não tem isso. ninguém cobrando. Então, não tem ninguém cobrando. E o que a beleza. Nayara falou aqui, falou, em Várzea Grande foi feito pouco. Não é isso que você falou? Em relação Não, de mas mexer ali na grande- estrutura. Olha, eu tenho também um outro lado para colocar aí. Pode falar. Por exemplo, no tronco do Cochipó, não foi feito absolutamente nada até aqui. Tem todas as questões de desapropriação ainda para resolver. Não foi resolvido pessoal mais ali ao longo da Avenida da Prainha, ao longo da Avenida da Prainha. que já foram tomadas providências, mas não foram completadas as indenizações. Certo, e eu quero saber agora os destaques. Lúcio, vamos começar com você. Qual que vai ser o seu destaque de hoje? Vamos, o meu destaque aí é para a delação aí do ex-superintendente do BIC Banco, o Luiz Carlos Cusiol. E a informação aí que eu quero destacar é que o Ministério Público Federal está acusando o ex-secretário Éder de Moraes de uma transação de 288 milhões de reais para beneficiar Valdir Piran. E aí essa montanha de dinheiro aí, quase 300 milhões de reais, seria para atender interesses do grupo político a que Éder Moraes servia enquanto estava ocupando cargos no governo do Estado. E aí esse valor tem a ver com créditos que o governo de Mato Grosso devia à construtora Andrade Gutierrez. E aí, nas mãos de Valdir Piran, o dinheiro atendia, ou iria atender, ou atendeu, né, na denúncia aqui do Ministério Público Federal, a interesses políticos. Esse assunto aqui, lá atrás, ele já foi muito discutido e agora parece que as coisas vão se clarear com essa delação do ex-superintendente do BIC Banco. Certo, e o seu destaque, Antero? Meu destaque é o seguinte, que o Mauro Mendes finalmente percebeu que as coisas acontecem em Brasília e ele fez um apelo dramático a Jair Bolsonaro na reunião ontem em Barra do Garças, no Dia Mundial do Meio Ambiente, ao pedir, pelo amor de Deus, incluam estados e municípios. Tem um movimento no Congresso Nacional forte, tem 70 parlamentares que estão dizendo o seguinte: se vocês incluírem estados e municípios no relatório, nós não votamos a favor da reforma da Previdência. Nós derrubamos a reforma. Eles querem aprovar a reforma e deixar para cada estado brasileiro, para cada município brasileiro, fazer a reforma nos estados e nos municípios. Isso aí seria quintuplicar a crise em Mato Grosso e nos municípios. Mas a crise nos governos estaduais seria muito grande, porque há essa convicção do político, ainda que a reforma da Previdência seja necessária, há essa convicção do político que traz desgaste votar a reforma da Previdência. Então os governadores querem que vote a reforma lá. Eu também defendo que vote a reforma lá, porque não tem cabimento. Você tem 2.200 municípios brasileiros que têm o regime geral da Previdência Social. E você tem os outros 3.000 municípios brasileiros que têm um outro regime. Aí cada município vai fazer uma regra da Previdência. E cada estado vai fazer também uma regra da Previdência. Lá tem que fazer a reforma da Previdência para todos. Mas parece que essa é a única grande queda de braço agora que vai acontecer em Brasília. E se não passar a reforma lá, prepare o noticiário, porque a greve da educação vai ser fichinha perto do que vem aí com a questão da reforma da Previdência. Aí vai ter que tomar providência com relação a... Por exemplo,
Mato Grosso, a partir do ano que vem, ou daqui a 2 anos no máximo, já vai ter metade dos trabalhadores ativos e metade inativos. Se a reforma for feita lá, Mato Grosso, que tem mais de R$1 bilhão de déficit só na Previdência por ano, Mato Grosso consegue zerar o déficit em 10 anos. Se a reforma não for feita lá, aí a gente vai ver realmente uma panela de pressão sobre a Assembleia Legislativa. E é isso que o Mauro Mendes está com receio, e sobre as câmaras municipais. E cá para nós, Lúcio, é muita irresponsabilidade dos senhores congressistas transferirem um assunto hermético como é esse, da questão da reforma da Previdência. Esse é um assunto fechado, esse é um assunto difícil. Vai transferir para as câmaras de vereadores e para as assembleias legislativas. Não é à toa que lá é a Câmara Alta. Eles é que têm que tomar a decisão lá. Eles não foram eleitos deputados federais para lavarem as mãos. E eles estão querendo lavar as mãos. E aí a gente vai ter um teste bom para a democracia brasileira. Se a Câmara decidir, está decidido. Mas eu acho que o apelo do Mauro Mendes deveria ser ouvido pelo presidente Bolsonaro. Porque se quiser fazer reforma da Previdência para valer, inclua estados e municípios. Se não incluir, vai estar estabelecida a anarquia previdenciária no direito brasileiro. Vai ser isso. Mas os governadores vão acabar também assumindo um pouco esse papel aí do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, porque eles também não querem, como o Mauro Mendes não quer, ficar com a responsabilidade. Ele não quer, ninguém ficar quer. com a responsabilidade de aprovar aqui a reforma da Previdência Estadual e assim nos outros estados. Nas suas assembleias, exatamente. Nas suas assembleias. Ninguém quer. Ninguém quer e nem precisa, né, Lúcio? Porque, olha, trazer esse debate, cada estado vai ser um estado. O estado comandado pelo PT, por exemplo, Flávio Dino acha que não precisa fazer a reforma da Previdência. Vai ficar para esse governador fazer a reforma da Previdência? Num dos estados mais miseráveis do Brasil, do IDH realmente lá embaixo, como é o estado do Maranhão. E o governador de lá é do PCdoB, aí ele joga para a plateia, porque, Lúcio, se o Mauro Mendes quiser jogar para a plateia, é fácil jogar para a plateia. Isso não vai estourar no governo dele. Mas estoura com o Estado, com o futuro do Estado. Arrebenta o Estado. Por isso é que tem que fazer essa reforma lá em Brasília. Eu vou falar sobre isso. Certo. Vamos falar de saúde antes da gente chamar aí a matéria da visita de Bolsonaro às cidades que fazem a divisa entre Goiás e Mato Grosso, que foram Barra do Garças e Araçás. Olha só, falando de saúde, TCE notifica Emanuel Pinheiro e cobra explicações sobre a situação do pronto-socorro. Condições precárias, a infraestrutura do pronto-socorro de Cuiabá e a falta de insumos básicos e medicamentos foram algumas das irregularidades encontradas pela equipe de fiscalização da Secretaria de Controle Externo de Saúde e Meio Ambiente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, durante uma inspeção realizada no dia 29 de maio. O relator das contas do município, o conselheiro interino Moisés Maciel, notificou o prefeito Emanuel Pinheiro para dar explicações em até 15 dias sobre as falhas encontradas. E essa visita foi também logo após aquelas denúncias ali dos médicos e profissionais de saúde do pronto-socorro que falaram que o risco de infecção era muito grande, o risco de contrair uma bactéria, justamente porque faltavam insumos básicos, como até o álcool em gel, gases, enfim. E vamos aí a alguns detalhes, né, dessa notificação aí, dessa fiscalização da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. Na Sala Vermelha, que comporta 8 leitos ocupados e é o local de recepção geral dos pacientes de outras unidades, que vão de outras unidades para lá, foram constatadas 2 ocorrências graves. Olha aí, Antero, a superdotação de pacientes e condições inadequadas para atendimento. E aí, conforme o levantamento feito lá pelos auditores, no momento lá da inspeção, havia mais de 35 pacientes no local, acomodados em cadeiras, divãs,
leitos de outros setores de internações e até em macas. E aí, uma outra informação aqui. Sobre os pacientes levados pelo SAMU ao pronto-socorro, foi constatado pelos auditores do Tribunal de Contas que, por várias vezes, as viaturas do serviço ficaram paradas no estacionamento da unidade de saúde, à espera da internação, ou então o encaminhamento do paciente para uma outra unidade, já que não existem macas suficientes. E veja bem, né? É bom ressaltar uma coisa. Isso foi constatado pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Auditor do Tribunal de Contas é só para orientar a administração, é para auditar e falar para a administração o que tem que fazer. Auditor do Tribunal de Contas não faz oposição a Emanuel Pinheiro. Eles foram lá e constataram, porque se fosse vereador, falava, não, você é vereador, quer aparecer, quer tirar fotografia, quer ser candidato, quer postar no Face, etc. e tal. Não, foi uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Eu já disse, eu não sei, esse atual secretário do Emanuel, que Luiz Antônio Poças de Carvalho, dando a impressão de que iria tomar conta bem do setor, e ele faz uma desastrada administração. E o Emanuel não tem coragem de tirar ele. Porque depende dele, porque ele é apadrinhado do Carlos Bezerra, para ser o candidato do MDB à reeleição. Então, é uma coisa assim, a grande obra dele na Secretaria de Saúde foi instituir um prêmio para ele mesmo, né, aumentando o salário dele. Ele instituiu um prêmio salário e que já teve que devolver por ação, aí sim, dos vereadores da oposição. E era uma pasta que não cabia mais erros, né, Lúcio e Antero, até por conta de todo o escândalo envolvido da Operação Sangria. É por isso que o Bezerra fala assim, não, se o Emanuel fizer isso, realmente, Bezerra, se o Emanuel fizer o novo pronto-socorro, mas se acertar o que tem, porque não o que existe já funciona mal. Quer dizer, se não funcionar bem o novo pronto-socorro, o novo hospital municipal, e passar a funcionar bem a estrutura atual de saúde, não vai resolver. Não vai resolver. E acho que ele está com um bom advogado para cuidar da saúde. E que não entende de saúde. Eu respeito muito o doutor Antônio Poças, mas como advogado. E aí só mais alguns detalhes sobre essa auditoria lá. O TCE identificou aquilo que já vem sendo dito, né? Por vereadores de oposição, por sindicato de médicos, de enfermeiros, o TCE identificou a ausência e insuficiência de insumos básicos para atendimento, como, por exemplo, artigos que são dificílimos, né? Luvas e gases. Se não fosse trágico, podia até ser cômico. Identificaram ainda a falta de remédios e, conforme os servidores, existe uma falta de planejamento adequado dos setores de aquisição, o que o Antero falou aí agora, dos setores de aquisição e distribuição da Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que o pronto-socorro solicita de forma contínua e tempestiva aquilo que tem necessidade aos setores competentes. Ou seja, os funcionários lá do pronto-socorro, na prática, eles tentam agir como bombeiros, né? Apagando incêndio todo dia. E eles pedem, ou pelo menos tentando apagar os incêndios. Eles pedem a tempo e não são atendidos. O que o Tribunal de Contas está dizendo aí é que não há gestão, né? Com todas as letras, é que o gestor da Secretaria de Saúde não tem aptidão para ser secretário de saúde. E é um problema... O Emanuel precisa ter coragem e trocar rapidamente. É um problema sério de gestão, porque foi dito também que quando tem falta de insumos, por exemplo, se falta uma quantidade de insumos, liga para a secretaria manda horas depois. E por que isso já não chega ali no hospital, no pronto-socorro? Ou seja, tem em algum lugar, né? Tem no estoque. E aí a Secretaria Municipal de Saúde, só para fechar aqui, né, Yara? Divulga lá uma nota dando as explicações boicote, né? Sobre a auditoria, não chega a falar em boicote, mas dá justificativas, apresenta desculpas e eu não vi aqui em nenhum ponto da nota a Secretaria assumindo que existe
problema de gestão. Pois que é. está cometendo equívocos, que está errando na administração. Em nenhum ponto. Agora, não é o primeiro ponto para você corrigir o erro? É você admitir que ele existe? É admitir que ele existe e verificar essa distribuição de medicamentos. Como é que é feita essa distribuição de medicamentos? Porque o relatório do Tribunal de Contas é contundente em 2 pontos. Primeiro, faltam os medicamentos. Falta luvas, faltam gases, falta morfina, falta material importante no centro cirúrgico do pronto-socorro, etc. e tal. Então é importantíssima essa constatação. Qual que é a outra constatação importante? Que os funcionários do pronto-socorro solicitam a tempo. Que os profissionais que precisam desses remédios lá, desses equipamentos, desses materiais, solicitam a tempo. E que a prefeitura atende atrasadamente. Isso tem um nome, gente. É incompetência, é falta de gestão, porque aí passa um dia, atende, passam 2 dias, atende. Por que isso? Ele não foi comprar esses equipamentos para atender. Os equipamentos estavam lá na prefeitura. E o secretário de Saúde de Cuiabá, dias atrás aí, repetindo um discurso que já vem sendo colocado aí há um certo tempo, né, de alguns dias para cá, ele falou em boicote. Falou em boicote. Falou em boicote. E o tribunal está desmentindo o boicote. Que os funcionários do pronto-socorro reivindicam a tempo. Se eles reivindicam a tempo, não é boicote. Dá tempo perfeitamente de atender sem fazer os pacientes passarem por tudo isso. É uma pena, né? Porque eu até vejo boas intenções do prefeito Emanuel Pinheiro, mas talvez ele esteja amarrado aí pelo seu desejo de reeleição, quando ele vier a dar um murro na mesa e arrumar a saúde. Se ele arrumar a saúde, ele passa a ter maior chance. Se não arrumar, vai ficar difícil. E tem mais denúncia, não é isso mesmo? Tem uma outra informação aqui do sindicato dos médicos, né? Em comunicado interno, direcionado às diretorias clínica e técnica, assim como ao plantão administrativo e farmácia central, a equipe lá do pronto-socorro cobra a disponibilização em caráter emergencial desses e de outros materiais e equipamentos considerados básicos para o atendimento às crianças e aos adolescentes. A denúncia é da equipe de pediatria ali do pronto-socorro, que falta materiais como até papel de toalha, sabão para lavar as mãos, bicarbonato de sódio, gases, luvas para procedimento, luvas de látex, em seringas de 10 ml e 20 ml, que são seringas menores, para crianças, glicose de 50%, ampola, enfim, insumos básicos. Não é possível que o prefeito aceite conviver. Denúncia dos pediatras, pois dessa vez. Não é possível que o médico que cuida da criança esteja mentindo, né? E quem esteja falando a verdade é o secretário que não atende às necessidades do pronto-socorro. Primeiro, por que ele aceita acumulação de cargo? Ele quer ser procurador-geral do município e, ao mesmo tempo, secretário municipal de saúde. Ele está tomando conta mal dos 2 assuntos, embora ele entenda de procuradoria-geral do município. E não entende nada de saúde. Agora, sinceramente, eu acho que o prefeito Emanuel tinha que acabar com essa interinidade do Poças. Já defendi o Poças aqui várias vezes, mas não dá. Não dá. Cuiabá não aguenta o Poças. E Emanuel apoiando o Poças. Certo, e olha só, ainda falando de saúde, a Secretaria Estadual de Fazenda informou à Procuradoria-Geral do Estado o calendário de repasse de dinheiro para a Secretaria de Saúde para pagar a Santa Casa de Cuiabá e o Hospital Quitar 7 meses de salários atrasados com 700 funcionários. Os detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. Cerca de 680 funcionários da Santa Casa Misericórdia de Cuiabá trabalharam durante 7 meses e não receberam os salários. Eles totalizam em torno de R$ 10.600.000.
Como o governo de Mato Grosso fez a requisição administrativa do prédio da Santa Casa, como também dos equipamentos hospitalares, o Estado, na tentativa de ajudar a resolver a questão, conseguiu um aporte de R$10.852.000. Esse dinheiro será repassado para a Secretaria de Estado de Saúde, que por sua vez vai repassar para a sociedade mantenedora da Santa Casa para pagar os trabalhadores. Serão 6 parcelas. A primeira, de R$5 milhões, será repassada no dia 24 deste mês. As outras 5 parcelas, cada uma de R$1.170.000, serão repassadas nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, sempre no dia 30. Falar aqui com um dos funcionários da Santa Casa, o André, como que vocês recebem essa notícia? Na verdade, Antônio, muito angustiado, né? Porque nós estávamos aguardando a quitação de todos os salários. A intenção nossa maior era essa, sendo que seria 3,5 da Assembleia, que já foi confirmado, agora os 5 milhões de imediato do Estado e mais 3,5 da Prefeitura, totalizando tudo uns 12 milhões. Aí quitaria todos os salários e já ajudaria nas indenizações trabalhistas, que já está transitado e julgado, e alguns que já vão entrar por agora também. Nesse documento, o governo faz uma ressalva, só vai fazer essa antecipação desse dinheiro, dessas 6 parcelas, se houver um acordo na Justiça do Trabalho entre vocês, funcionários, e a direção da Santa Casa. Como que vocês veem essa condição? Então, na verdade, estamos muito na expectativa de uma resolução sobre isso, né? Porque é muito fácil mencionar que vai antecipar 10 parcelas, 15 parcelas e não dá uma prerrogativa para que os funcionários tenham um posicionamento. Em que sentido? Nós estamos com 8 salários atrasados, entendeu? Então, assim, ele deveria ser um pouco mais flexível e falar, não, vamos fazer essa antecipação para que quite logo a situação desses funcionários e que a gente faça direito à requisição dentro da Santa Casa. Haja que ele quer reabrir dia 16 de junho e só vai aportar dia 24. O governo não confirmou que vai reabrir ainda esse mês, vai depender dessa situação ainda do acordo na Justiça do Trabalho. Correto, na verdade estamos nessa expectativa, que ele não reabra e faça a quitação antes da reabertura. Com apoio de Juarez Emílio, imagem de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. E os funcionários nessa expectativa, então, porque o cronograma é o seguinte, reabre dia 16 e o pagamento seria dia 24, mas eles querem que pague primeiro antes de reabrir a unidade de saúde. Olha, é demais, né? O cidadão está com 7 meses de salário atrasado, ou 8. Aí depois de 7 meses de salário atrasado, você reabre a instituição, grande parte deles vocês pedem para trabalhar, e esses só vão receber daqui a 8 dias, parte do salário. E o dinheiro vai fazer um passeio grande, né, Antero? Vai Não, passear um pouco. O problema não é só o passeio do dinheiro. O problema é que existe o dinheiro e por que não dá prioridade de pagar os salários? Por que não pegar e liquidar essa questão de salários? É um problema a menos, até porque é assim que você faz na recuperação judicial. Eu falo do passeio do dinheiro pelo seguinte, porque olha, eu quero até que a nossa editora lá, Ariela Nunes, me ajude se tiver faltando algum detalhe. Me parece que o dinheiro sai da Secretaria de Fazenda, vai para a Secretaria de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado, vai para a Prefeitura de Cuiabá, para a Secretaria Municipal. Quer dizer, é um passeio longo até chegar, é isso? Até Pelo chegar... que eu entendi, sai da Secretaria de Saúde do Estado e vai para o Conselho Gestor da Santa Casa. Me parece que vai passar pela Prefeitura também. Vai passar antes pela Prefeitura? Porque é o seguinte, porque a explicação é o seguinte, de que de uma forma ou de outra, o fato que existe aí, e por enquanto não se pode contestar, a gestão aqui é plena, Antero. Você conheceu o Roberto Avalone, um grande comentarista esportivo, torcedor do Palmeiras como você? Ele comentava tudo e falava assim, interrogação. E agora, o dinheiro passando pela Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura dará... É a narração do dinheiro. Dará o mesmo dinheiro, o mesmo destino que deu a emenda do Walter Nir? Interrogação. Será que chega nos servidores? Pelo amor de Deus, né? Não, chegar vai chegar, né, Antero? Mas tomara que chegue. Para que tanta burocracia? Tomara que chegue. Que passear e tanto? Por que chegar nesses parcelamentos todos, gente? Por que chegar nesses parcelamentos todos?
Olha aqui, se tem 5 milhões do Estado, 3 milhões e pouco da Assembleia, 3 milhões e 100 da Prefeitura, o que deve não é inferior a isso? Não é inferior a 11 milhões? Se o que deve é inferior a 11 milhões, por que não pagar tudo? Eu, sinceramente... O Sindicato dos Enfermeiros, o número que ele deu, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, o número que ele deu na semana passada, não foi? Alguma coisa. Não chegava a 10, era 9 milhões 800 e alguma coisa. Tem 11. 10 milhões. Não chegava a 10 milhões. Segura 2 para administrar e paga logo os servidores, porque é injusto pedir para eles reabrir isso aí sem nem receber nada. Certo, vamos então para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente vai repercutir a visita de Jair Bolsonaro à divisa do estado de Mato Grosso com Goiás e o lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia. Não saia daí, a gente já volta. Voltamos com a segunda parte do programa Notícia de Frente. Agora, então, vamos conferir a matéria sobre a visita de Jair Bolsonaro na divisa entre Goiás e Mato Grosso, ali entre Barra do Garças e também a cidade de Araguaças. Ele que visitou as duas cidades para lançar o projeto Juntos pelo Araguaia. Vamos conferir. Essa é a nossa passagem, rapidamente, por 2 municípios dessa região. O carinho, o apoio, o calor que o povo demonstra a nós. Isso não tem preço. A maior glória de um político é ser reconhecido pelo seu povo, pelas suas políticas. Esse momento da revitalização da bacia do Araguaia, bem como outras que teremos pela frente, é o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casado com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Os senhores não mais terão, em nosso governo, e nos governos estão do lado aqui, aquela velha máxima de antigamente, criar dificuldade para vender facilidade. Vamos atendê-los naquilo que vocês precisam e naquilo que vocês merecem. Até mesmo no dia de ontem, uma medida parecendo muito simples, mas de um profundo alcance. Fui lá na Câmara dos Deputados, falei com o presidente Rodrigo Maia, o nosso aliado, em vários projetos. Apresentamos um projeto para fazer com que a Carteira Nacional de Habilitação passe a sua validade de 5 para 10 anos. Que o caminhoneiro que transporta aqui o que o Centro-Oeste produz, não perca a sua carteira com 20 pontos, e sim com 40 pontos. Por mim eu botaria 60. Que afinal de contas, a indústria da multa vai deixar de existir no Brasil, como em Goiás. Começou com o Caiado, acabando com os radares móveis nas rodovias. Meus amigos policiais rodoviários federais, acabei de acertar com o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, a contratação de mais 1.000 servidores para essa área, para bem ajudar no trânsito do nosso estado. Mas a multagem eletrônica vai deixar de existir para o bem dos motoristas em nosso Brasil. Antes de repercutir a questão da indústria da multa, só a título de informação, o governo federal anunciou durante o evento um investimento de 2.800.000 em recursos próprios, além de outros 100 milhões que poderão ser captados com a aplicação de eventuais multas por crimes ambientais para o projeto Juntos pelo Araguaia. Para a empreitada, o objetivo deste projeto é proteger a bacia do Rio Araguaia, um dos principais do país. E também, conforme o governo federal, esse aporte vai ser utilizado para bancar os estudos necessários à execução do projeto em si, que por sua vez deve ser viabilizado economicamente com dinheiro de eventuais multas, como eu já havia dito. E claro, o que causou repercussão na mídia foi justamente a fala de Jair Bolsonaro sobre os pontos, por ele, para poder perder a CNH, ele colocaria 60 pontos.
para que mas o colocou no condutor... projeto 40, né? É. E Ele dobrou, assim, você pode ser 2 vezes mais irresponsável do que você vem sendo para poder perder a carteira. Atualmente são 20 pontos, São 20, né? 20 aumentou para pontos. 40. Aumentou para 40. Aumentou para 40. Eu acho que aumentar pontos para 40 foi um erro. Tem acertos nessa medida dele. Por exemplo, aquela de acabar com o exame médico feito exclusivamente pelo DETRAN, podendo o exame médico ser feito inclusive pelo SUS, é uma boa. Mas você vai no oculista do SUS, do Sistema Único de Saúde, faz o teste que você está enxergando, que você está apto para dirigir automóvel, recebe o atestado dele, esse atestado tem que ser válido para você tirar a carteirinha do DETRAN. Não tem por que ter esses corporativismos dentro dos DETRANs do Brasil inteiro. Essa medida é uma medida correta e agradável. A coisa dos motoristas de caminhão, isso é uma coisa grave, gente. Do teste, né? Do teste, porque assim, ele tirou a obrigatoriedade de exame toxicológico. Exame toxicológico, que é feito anualmente, é para constatar se o motorista está ou não tomando o tal do rebite. Rebite é o quê? É alguma droga, algum psicotrópico que mantém o motorista acordado, sem ser com o seu organismo natural, que é com aquela droga funcionando para que ele se mantenha acordado dirigindo nas estradas brasileiras. Então, pelo amor de Deus, isso aí não é bom. É o mesmo que você deixar de fazer agora exames periódicos em pilotos de aviação. Como disse o Lúcio, lembrou muito bem, o rebite, que é a anfetamina, ainda é uma droga muito cara, né? Hoje estão usando drogas muito mais baratas e drogas muito mais letais do que a anfetamina. Drogas muito mais pesadas. Pois é, e agora não vai ter mais o exame. Isso aí é tão grave quanto você liberar de exames também, porque são feitos anualmente exames nos pilotos. A pessoa, você libera os pilotos também dos exames? Não, vamos acabar com essa burocracia, vamos acabar com o exame de piloto e tal, o cara tem um problema no ar lá, e aí? Mas em contrapartida ele também anunciou aí a contratação de mais policiais rodoviários federais para fiscalizar e fazer aí esse apoio nas rodovias federais. Essa é uma também contrapartida. é um avanço. Né? A contratação de mais gente é um avanço, mas a retirada dos radares é um retrocesso. É um retrocesso. É um retrocesso. Porque, mas radar não é indústria de multa. Radar é para indicar que essa rodovia aqui tem uma sinalização, não pode ultrapassar tanto, 100 km, 120, 60, 80. Isso tem que andar nessa velocidade na rodovia. Mas eu não quero ser multado. Ótimo, ande dentro da velocidade permitida. Simples assim. Quer dizer, agora tira, como é que vai fiscalizar? Só a presença do homem, por mais que ele tenha contratado mais 1000 profissionais, esteja autorizando a contratação, não vai ser o suficiente para fiscalizar isso. Tomara, né, que não aumente os acidentes. E a gente sabe que foi ali foi um grande número de políticos aqui de Mato Grosso, de deputados também, e o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, também esteve presente e disse que uma das cobranças da conversa dele, que ele teria com Jair Bolsonaro, que teve, foi justamente a melhorias para as rodovias federais que cortam o estado de Mato Grosso. Ele falava que tem BRs que, na verdade, acabam, né? Que não tem aí uma continuidade. Ele pede essa melhoria justamente por conta do grande tráfego de caminhões para fazer ali o escoamento dos grãos aqui no estado. Eu acho que ele participou de um bom ato em Barra do Garças. Esse ato foi liderado pelos governadores Mauro Mendes e Ronaldo Caiado. E esse ato é uma defesa do Araguaia. O Araguaia é um rio muito generoso, que serve tanto a Goiás quanto a Mato Grosso. Daí o ato ter sido simbolizado lá em Barra do Garças. E foi uma oportunidade que os dois governadores aqui do Centro-Oeste deram a Bolsonaro de se reconciliar parcialmente com a questão ambiental. No Dia Mundial do Meio Ambiente, ele lançou um programa interessante, que é de preservação do rio Araguaia. Depois caberá ao governador Mauro Mendes explicar aqui, ao Ronaldo Caiado explicar lá em Goiás, como é que será o detalhamento, que tipo de ações que serão feitas para fortalecer o rio Araguaia.
Mas é muito importante isso. Essa ação em relação ao Rio Araguaia, sem dúvida, é importantíssima. O presidente Jair Bolsonaro falou, olha, nós não seremos atrapalhadores do setor produtivo. Correto também. A gente sempre viu o seguinte, olha, a gente nem precisava da ajuda do governo, bastava que ele não atrapalhasse. É lógico que os governos estadual e federal devem contribuir com o setor produtivo, mas é preciso também não tirar os olhos da questão ambiental. É preciso ficar atento a isso, né? Tem uma informação aqui, ó, Mato Grosso, aqui de Mato Grosso, não é do país, né? Teve uma informação aí sobre o Brasil, que era sobre as fiscalizações lá que foram suspensas pelo Ministério do Meio Ambiente. Aqui em Mato Grosso é o seguinte, Mato Grosso registra mais de 4.000 pontos de queimada e especialistas na área aí preveem um dos piores anos. E é triste quando chega nessa época de queimadas aqui no estado. Parece que cada ano aumenta o número de queimadas e há um descontrole em relação a isso. E já que cada ano está mais difícil, deveria ter um estudo muito maior para esse controle, não é isso, Lúcio? Não deixar chegar aí e dados e devastações que a gente vem vendo no estado de Mato Grosso. E estão preparando um mau exemplo lá em Brasília. Querem anistiar quem desmatou, quem degradou o meio ambiente. Quer dizer, é um grande mau exemplo. Ou seja, vai acabar estimulando que isso continue. Porque, olha, fulano fez lá no passado, mas foi perdoado, foi anistiado, desmatou, não vai ser preciso que ele recupere a área, então a gente pode continuar fazendo, que daqui a pouco vem um novo perdão. É ruim o exemplo, muito ruim. Certo. E durante essa visita de Jair Bolsonaro na divisa, teve pronunciamento do presidente, como a gente viu, teve pronunciamento também do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e também pronunciamento de Mauro Mendes, o governador de Mato Grosso. E o seu destaque é deste pronunciamento, não é isso? Antero. O Mauro Mendes aproveitou, falou da questão ambiental, não poderia deixar de falar, o ato era para o lançamento dessa obra de preservação e de salvação do Rio Araguaia. O Rio Araguaia salvo, ele vai trazer uma notícia espetacular para Mato Grosso, que é exatamente a possibilidade de nós retomarmos a hidrovia Rio das Modas Araguaia-Tocantins. A hidrovia Rio das Modas Araguaia-Tocantins nasce ali em Nova Chavantina, né, e levaria todo o produto nosso até o estado de Tocantins, que era antigo estado de Goiás. E o Mauro Mendes aproveitou a presença do presidente Jair Bolsonaro para, falando em nome dele, mas com certeza tendo o apoio também do governador Ronaldo Caiado do estado de Goiás, pedir exatamente o seguinte: pelo amor de Deus, implora Mauro Mendes a parlamentares federais para que resolvam a reforma da Previdência lá no Congresso Nacional. A súplica foi feita durante o evento realizado na divisa com Goiás, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. E ao dizer isso, o Mauro Mendes pediu também ao chefe da nação, ao presidente Jair Bolsonaro, que ele envie todos os esforços que estiveram ao seu alcance para convencer o Congresso Nacional a votar a reforma da Previdência e resolver o problema de estados e municípios brasileiros de uma vez só, e não de prolongar essa agonia. Esse apelo do Mauro Mendes vai ao encontro do que pretende o ministro da Fazenda, Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele também quer que se resolva tudo de uma vez só, porque assim ele teria garantia de que conseguiu o 1 trilhão ou mais de 1 trilhão de economia nos próximos 10 anos. E o receio do Mauro Mendes é justificado. Ele tem receio de que, vindo isso para o Estado, vai virar um cabo de guerra nos estados e uma desinformação realmente permeando o debate
nas assembleias legislativas, e isso pode trazer sérias complicações à organização da Previdência brasileira. Então, o governador Mauro Mendes, na minha opinião, ele tocou num assunto importantíssimo, é o assunto que é prioridade do governo federal e é um assunto que passa como sendo prioridade dos estados. Agora, o governador Mauro Mendes está fazendo essa súplica aos parlamentares federais. E ele precisa, esta semana, colocar como prioridade, esta é uma próxima, né? Nós já estamos na quinta-feira. Né? Eu acho que na próxima semana, Mauro Mendes tem que colocar como prioridade a sua presença em Brasília para se reunir com a bancada federal e repetir este apelo, embora tenham existido parlamentares federais lá no ato, na divisa de Barra do Garças com Aragarças, de Mato Grosso com Goiás. Então, muitos parlamentares federais estiveram lá presentes, ouviram a súplica do Mauro Mendes, mas ele poderia, numa reunião em Brasília, explicar detalhadamente aos deputados federais e senadores por que é que ele está reivindicando que tudo isso seja resolvido imediatamente em Brasília. Eu acho que é uma necessidade, Lúcio. O Brasil, foi feito um levantamento da União Brasileira dos Municípios. O Brasil tem 2.200 municípios que adotam o regime geral da Previdência Social. Então, é o mesmo regime que tem o trabalhador comum lá fora. Então, esses municípios estão razoavelmente tranquilos, praticamente não precisam de reforma nenhuma. E tem 3.000 municípios, porque são mais de 5.000 municípios brasileiros, que precisariam de reforma. Agora, imagina esse debate sendo feito nas câmaras municipais. Nós aqui somos jornalistas da capital do estado. Estamos trabalhando nesse noticiário. A gente compreende exatamente o que está sendo votado em Brasília? A gente compreende qual que é o tamanho dessa reforma? O que a reforma está tratando? Você que nos assiste aí toda manhã, você tem entendido, por mais que você tenha acompanhado isso aqui no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Record, nos jornais das outras emissoras todas, o assunto é a Previdência. E aí, a população brasileira já entendeu? Você acha que o vereador de São Félix do Araguaia já entendeu tudo? É evidente que é um desapreço da Câmara Federal votar dessa forma. Seria votar demagogicamente, querendo trazer o quê? Prejuízo aos vereadores e aos deputados estaduais, porque os vereadores e os deputados estaduais podem ser candidatos a deputado federal. Ah, pelo amor de Deus! Nós estamos discutindo o futuro do Brasil. Nós estamos discutindo a questão da reforma da Previdência. Ou faz a reforma da Previdência ou fecha a porta. Ou faz a reforma da Previdência ou não teremos geração de empregos. Não teremos bons ventos para a economia. Então, eu acho que o apelo do Mauro Mendes é bom, mas mais do que o apelo, Mauro Mendes tem que ter atitude. Tem que ter presença política em Brasília para estar ao lado da bancada e pedindo votos em favor da reforma da Previdência. E não só ele, né, Antero? Os outros governadores também terão que fazer ele isso. Poderia articular com os outros governadores. E ali atrás, não faz muito tempo, o governo federal, o ministro Paulo Guedes, o próprio presidente Jair Bolsonaro já tinha feito esse apelo aos governadores para que eles tentassem convencer as bancadas da importância da reforma da Previdência. Agora, com esta ameaça desse grupo lá de 70 deputados que você colocou da Câmara Federal, querendo jogar a reforma da Previdência Estadual para os estados, esse apoio dos governadores à reforma da Previdência fica mais importante ainda. Estados e municípios. Estados e municípios. Porque assim, o balcão que está sendo inventado lá, Lúcio, vai se instalar nos estados. Você imagina uma reforma da Previdência aqui, tendo necessidade de 2/3 dos votos, né? 2/3 de 24 dá o quê? 16. 16. Tendo necessidade de 16 votos para aprovar, você imagine o balcão de negócio que vai se instalar para negociar isso. Aí eu trago um outro dado aí, que é justamente o dado da reforma nos estados.
Olha só, o Instituto Fiscal Independente, ele publicou o seguinte análise aí do especialista da área de economia, João Borges, de que a fila daqueles estados que não estão pagando salários e aposentadorias vai crescer. Isso porque, de acordo com o Instituto Fiscal Independente, a despesa com os aposentados e pensionistas cresce continuamente desde 2014, enquanto as despesas com os funcionários da ativa apresentam ligeiro declínio, indício de que os governadores, ao não conseguir estancar o crescimento das despesas com os aposentados, seguram o aumento dos salários da ativa. Isso mostra também que, sem reforma da Previdência, as finanças estaduais não se ajustam. E aí eles trazem como exemplo o caso do Rio de Janeiro. O déficit da Previdência já apresenta 30% da receita corrente líquida do estado do Rio de Janeiro. É 30%, eu vou achar aqui, do estado de Mato Grosso, que é de 20%, não, de 15%. Não, Mato Grosso está completamente... 15% a 20%. Mato Grosso está completamente viabilizado se não resolver o problema da reforma da Previdência. E no país todo, no próximo levantamento que for feito, vai aumentar e muito o número de servidores que vão deixar ativo. Porque como tem milhares de pessoas preocupadas como é que vai ficar a reforma da Previdência, quem está em condições de se aposentar está entrando com aposentadoria. Só corrigindo... Para não entrar na lei nova. Esse déficit da Previdência em Mato Grosso chega a 20% e traz essa análise aqui também que os estados podem sofrer um colapso sem a reforma da Previdência. Fazendo a reforma, em 10 anos está zerado o déficit da Previdência em Mato Grosso. Quiser passar o governo Mauro Mendes, o outro governo sucessor do Mauro Mendes, podendo ser ele próprio, que ele pode ser candidato à reeleição, e 2 anos do outro governo para zerar o déficit da Previdência. Isso se for feito lá em Brasília. Se vier para cá, só Deus sabe. Durante esse pedido do governador Mauro Mendes, essa fala, o presidente falou o seguinte, Antero, lá naquele evento na divisa entre Barra do Garças, na divisa entre Goiás e Mato Grosso. Ele falou o seguinte: olha só, a reforma da Previdência, o projeto, interessa até para os servidores. A reforma interessa para todo o país, até para o servidor, porque se não reformar, vai faltar dinheiro para pagar o servidor lá na frente, de maneira que nós precisamos mostrar para o mundo lá fora e para os investidores aqui dentro que nós estamos fazendo o dever de casa. O Brasil não pode continuar gastando mais do que arrecada, defendeu o presidente. Só tem um defeito a reforma da Previdência do Bolsonaro. Ela não incluiu os militares. Os militares estão fora da reforma. Os militares estão privilegiados. E isso a Câmara dos Deputados deveria ter a coragem de incluir os militares no texto. Mas não vai incluir os militares por quê? Porque eles vão dar quartelada? Não vão dar quartelada coisa nenhuma, não tem ambiente para voltarmos a 64 no Brasil. Entendeu? Então, se é sacrifício de todos, tem que ser de todos, inclusive dos militares. Quer dizer, eu defendo a reforma da Previdência, sou favorável a aprovar a reforma da Previdência, mas sou contra essa submissão aos militares. Acho que tinha que incluir os militares. Certo, vamos então para a nossa segunda pausa, tomar aquele cafezinho e na volta tem um destaque do Antero. A gente continua com o programa, o destaque do Lúcio. A gente continua com o programa A Notícia de Frente, não saia daí, a gente já volta. Voltamos com a última parte do programa, A Notícia de Frente. Olha, daqui a pouco tem um destaque do Lúcio. Eu chamo já, daqui a pouco tem um destaque do Lúcio. Mas antes, vamos aqui às notícias do GD, do portal Gazeta Digital. PF pede para prorrogar a investigação contra Carlos Bezerra por 60 dias. A matéria é do Pablo Rodrigo, no portal Gazeta Digital.
A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a prorrogação por 60 dias nas investigações contra o deputado federal Carlos Bezerra, do MDB, por suposta fraude na licitação de obras do aeroporto de Rondonópolis. Está sendo apurado um superfaturamento estimado em 7,5 milhões. O MDBista está de licença do cargo. O pedido foi encaminhado ao ministro Luiz Fux no último dia 29 de maio e o inquérito é único da Operação Ararat, que permanece no Supremo Tribunal Federal após Fux desmembrar os outros casos para instâncias inferiores. E tem que desmembrar isso também. Porque o Bezerra continua deputado federal? Continua. Mas a licitação de Rondonópolis foi feita quando aqui? Quando ele era prefeito? Então é evidente que tem que desmembrar esse caso também. Ele não tem para esse caso o foro do Supremo Tribunal Federal. Lá é para o crime cometido durante o mandato. É porque o suposto crime não foi cometido no exercício deste mandato. Exatamente. Deste mandato de deputado federal. Ele era deputado federal antes? Não, já foi várias vezes deputado federal, né? Foi. Mas não foi no exercício do atual mandato. Não, e nem do crime aludido. Entendeu? E ainda que tivesse sido deputado federal, na época do crime do qual ele é suspeito, né, ainda assim não se poderia manter o foro dele em Brasília, porque não é deste mandato. Sendo assim, tem que vir para cá. Olha, e o Estado prevê um déficit de 708 milhões de reais. Os poderes terão reajustes da inflação. O governo do Estado de Mato Grosso protocolou na Assembleia Legislativa, na última sexta-feira, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. O projeto foi lido na sessão de terça, antes dos deputados votarem em pleno. A Casa deve realizar audiências públicas para discutir com a sociedade o teor da proposta. As metas anuais para 2020, de acordo com o projeto de diretrizes orçamentárias, estima que o valor corrente da receita total será de 19 bilhões 155 milhões de reais e que a despesa total deve ser na ordem de 19 milhões 863 bilhões e a diferença entre receita e despesa projeta um déficit de 708 milhões de reais para o Estado de Mato Grosso. Esse, então, um déficit que prevê aí para o ano de 2020. Vamos seguir, então. Quero chamar a próxima matéria. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Olha só, em documento enviado ao Sintep, na terça-feira à noite, o governo do estado reafirmou que não existe caixa para dar um aumento salarial e a greve da rede estadual da educação continua, pelo menos até a próxima segunda-feira, quando os servidores voltam a se reunir em assembleia. Os detalhes com o repórter José Porto. Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o governador acabou enviando um ofício, essa mensagem para o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública de Mato Grosso, estabelecendo uma série de quesitos do porquê do não pagamento, aí, principalmente dessa dobra, que é um direito assegurado por lei na questão dos salários da categoria, 7,69% por ano. Agora, é claro que a greve já vai aí, né, já passa dos 10 dias e uma queda de braço muito grande, uma preocupação da categoria quanto aos encaminhamentos. Há um travamento por parte do governo, que ele alega, por não ter como cumprir mais em relação à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o Estado já estourou tudo que podia, além, claro, que o Estado alega que não tem caixa, não tem dinheiro, continua até a metade do ano agora aquele decreto de calamidade financeira. Nós vamos conversar com o Orlando Francisco, que é diretor do Sintep de Mato Grosso, para a gente saber os encaminhamentos a partir de agora. Como que a categoria recebeu esse documento? Então, nós recebemos na noite de ontem o documento e já encaminhamos para as nossas subsedes, para a categoria estar avaliando. O primeiro impacto é de aumentou a insatisfação da categoria, porque o documento ele não traz novidade nenhuma. Era guardada uma proposta? Exatamente, basicamente é o que já vinha sendo anunciado, a proposta concreta não
ela não está imbuída ali nesse documento. E a avaliação que a gente faz para o nosso Conselho de Representantes e para a nossa Assembleia Geral do dia 10 diz que a greve continua. Ou seja, não há nenhum sinal aí para essa negociação, a gente tem uma certa interferência, né? Pelo menos uma suposta ajuda de negociação por parte de parlamentares da Assembleia, mas por enquanto a paralisação continua. Exato, porque o documento ele traz dentro do aspecto do limite jurídico, né? É isso que coloca no documento. O governo deixa claro de que existe um impedimento jurídico, principalmente a lei de responsabilidade fiscal. Não existe outra lei para o governo, é só a lei de responsabilidade fiscal. O que está no artigo da nossa lei estadual, do artigo 245, e o que está na nossa lei 510 não se está respeitando, ou seja, então não há nada de concreto no documento. E o nosso Conselho de Representantes, nesse final de semana, a nossa Assembleia Geral do dia 10, é que vai dar a resposta contundente com relação à continuação da greve. Mas pela avaliação que nós estamos fazendo e pela avaliação que está chegando dos municípios nas assembleias locais, que estão ocorrendo até na sexta-feira, o índice de insatisfação aumentou e tudo indica que a greve continua. Bom, existe aí algumas alegações ou pelo menos tentativas, né, de setores do governo e da Assembleia de intermediar essa paralisação para pôr fim à greve, colocando que para que a categoria recuasse, suspendesse a greve, voltasse às aulas, para negociar no segundo semestre agora com o fim do decreto de calamidade financeira. É uma possibilidade? Se houvesse isso de forma concreta, a categoria vai avaliar, mas até o momento isso não é concreto, porque se o governo apontasse, principalmente sobre a nossa lei de carreira, que é a Lei 510, se ele apontasse um caminho para o pagamento da lei, do cumprimento da lei... Que esse 7,69 por ano. Exatamente, é o 7,69, exato, porque os outros pontos que está na pauta, parte dele está em conversação com o Sintep, como também nós temos uma pauta unificada de outras categorias. E antes da gente comentar essa matéria do Porto, eu quero chamar a entrevista de ontem do Jornal do Meio-Dia, que foi com o deputado estadual pelo PT, o Lúdio Cabral, que falou aí sobre a greve dos servidores da educação. Vamos conferir. Deputado, e como fazer então? O senhor diz o seguinte, que em função da arrecadação, o Estado teria sim condições de conceder o reajuste. Mas o que fazer com o impedimento de ordem legal? No caso aí, o estouro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Bom, primeiro, Lúcio, analisando os 4 primeiros meses de 2019, o Estado arrecadou 250 milhões a mais de ICMS comparado ao mesmo período de 2018. Projeção, 750 milhões a mais daquilo que está previsto para este ano. FETAB, em 4 meses havia previsão de arrecadação de 400 milhões, o Estado arrecadou 700, 300 milhões a mais. Projeção para o ano, 900 milhões a mais. Só nesse cálculo que eu fiz dá 1 bilhão e 600 milhões. O impacto do aumento para os trabalhadores da educação está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quer dizer, confirmando-se essas projeções. Com base naquilo que já aconteceu de janeiro a abril de 2019. O impacto previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 para o reajuste aos trabalhadores da educação é um impacto de 128 milhões de reais. Portanto, isso é menos de 10% daquilo que o Estado irá arrecadar a mais em 2019, tendo como base os primeiros 4 meses de 2019. Eu não estou falando de orçamento, estou falando daquilo que foi realizado em 2019. Infelizmente, assim, esse documento de resposta do governador aos trabalhadores da educação não diz nada, não avança em proposta nenhuma, mantém o mesmo discurso do terrorismo, ameaçando com demissão. Eles já estão cortando o ponto, isso é muito ruim, porque greve na educação tem que ter reposição, são 200 dias letivos por ano que tem que acontecer. Ponto, deputado, seria em cima do que já foi decidido, né, pelo STF. Seria embasado nisso, porque foi aprovado no ano passado, então ele é o primeiro governador quando a lei já está em vigor. Essa foi a justificativa, inclusive na reunião de sexta-feira. O senhor participou dessa reunião? Participei da reunião de sexta-feira. Isso foi questionado? Foi questionado. Tudo que o senhor falou aqui foi questionado. Qual que foi a resposta Eu, pessoalmente, coloquei todos esses argumentos para o governador na mesa
nessa mesa de negociação. A decisão do Supremo deixa muito claro que ela vale quando o governo não toma nenhum ato ilícito. E o reajuste aos trabalhadores da educação é uma lei complementar estadual aprovada em 2013, depois de 67 dias de greve, envolveu o Ministério Público, o Judiciário, a Assembleia, o governo, os trabalhadores na mesa. Para o fim da greve, foi aprovada uma lei para, ao longo de 10 anos, reajustes anuais. Essa lei está em vigor. O salário do mês de maio dos trabalhadores da educação já deveria ser pago com esse reajuste. O Estado está descumprindo a lei. Portanto, a ilicitude, ao descumprir a lei, assegura a legalidade da greve e a não necessidade do corte de ponto. Aí, para pagar, descumpre a lei de responsabilidade fiscal. E aí, como fazer, o problema deputado? É que, assim, para o governador, tem lei que vale e tem lei que não vale. A lei de responsabilidade fiscal estabelece o limite. Mas do outro lado, deputado, do outro lado, o que o senhor disse também é verdade. Uma lei vale, outra não vale. Mas eu entendo que nós estamos respeitando a lei de responsabilidade fiscal, porque assim, há duas coisas. Primeiro, a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece o limite. O critério para cálculo do limite, que é uma fração, numerador, despesa com pessoal, denominador, receita corrente líquida. Até 2018, o Estado adotava um critério para cálculo respaldado pelo Tribunal de Contas do Estado, que dava um limite de 47% de despesa com pessoal no Executivo, abaixo dos 49% da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas esse critério não é mais aceito. Quando o Mauro Mendes assume, ele altera o critério e aí, com base no critério novo que ele adota, ele aumenta a despesa e diminui a receita, faz chegar a 57%. Deputado, esse critério foi alterado pelo Tribunal de Contas ainda no ano passado, ainda em novembro. Pois é, mas é um critério de cálculo. Ora, por que era adotado um critério antes pelo mesmo tribunal e agora é adotado um outro critério? Então, isso é discutível. É discutível a forma de cálculo, não o que está previsto na lei de responsabilidade fiscal. Porque fizeram errado, né? Até porque a Secretaria do Tesouro Nacional não aceita tirar o imposto de renda do cálculo dos gastos com funcionalismo. Pois é, mas também estavam fazendo isso para poder fazer uma conta de chegar, só que agora eles estão... Aí tiveram que corrigir. Só que agora eles estão tirando da receita, FETAB. Então, é o debate sobre o critério do cálculo. Outra coisa, nós estamos em vigência de um decreto de calamidade, não estamos? Sim. A lei de responsabilidade fiscal diz claramente, em vigência de calamidade, o Estado pode extrapolar os limites de gasto com o pessoal. Agora, você sabe o que é o mais grave no documento do governador de ontem? É que ele assume que não fará nada em relação às renúncias fiscais, porque ele faz projeção de receita e de despesa para 5 anos. Agora, se atende alguma coisa da categoria, no caso aí dos professores, não vai abrir lá uma fila indiana no Palácio Paiaguás das outras categorias? As outras categorias é o debate da RGA, da Revisão Geral Anual dos Salários, que também precisa de resposta do Executivo. O Ministério Público já concedeu, o Tribunal de Justiça já concedeu, a Assembleia diz que não vai conceder, tem que ter mobilização para isso não acontecer. E o Executivo também precisa responder essa demanda. É outra, hein? É outra. Então, a alegria o PT, né? Porque eu li a resposta do Mauro Mendes. O Mauro Mendes não está dizendo que não vai atender a lei do reajuste. Está dizendo que só vai atender a lei quando o gasto com o pessoal voltar aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Foi por isso que a Dilma caiu. Você tem que lembrar o Lúdio. Lúdio, a Dilma caiu porque ela não cumpriu a lei de responsabilidade fiscal, porque ela deu pedalada. Quer dizer, vocês estão dizendo para o Mauro não cumprir. E se o Mauro não cumprir, vocês podem entrar com o impeachment do Mauro. A própria oposição pode pedir o impeachment do Mauro. O Mauro não tem como atender o Sintep. O que ele podia, ele atendeu na carta. Ele disse o seguinte, que quando voltar o limite do ajuste fiscal para gastos de 49% com o pessoal, está em 61%, Lúcio. Os gastos atualmente são de 61% com despesa de pessoal. Eu acho que o Lúdio tem razão quando diz que tem que ser atacadas outras frentes. Por exemplo, tem que atacar gastos com o pessoal dos poderes. O Estado jamais podia ter concedido, a Assembleia jamais poderia ter aceitado aumentar do Ministério Público.
O Ministério Público deu aumento, agora, recentemente, depois da posse do novo Procurador-Geral de Justiça. Isso é um absurdo. No momento de crise do país, eles se colocam como se estivessem no Olimpo. São os deuses, são inatingíveis. O Judiciário não tem nenhum corte. Então, isso tem que acontecer. Tem que ter corte no Judiciário, tem que ter corte no Ministério Público. Como é que faz isso? Depende do Mauro Mendes? Não, Lúdio, depende da Assembleia. A Assembleia pode fazer isso na mudança da lei orçamentária. E se votar a lei orçamentária, reduzindo do 1/10 do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça só pode cobrar aquilo que está na lei. E aí, o que pode agilizar um pouco, foi dentro dessa colocação que o deputado Lúdio Cabral fez, o que pode agilizar um pouco é essa questão, essa revisão dos incentivos fiscais pode ajudar um pouco no equilíbrio das contas. Também. Também pode ajudar. O FEX também pode ajudar. Lúcio, vamos para o seu destaque. Bom, meu destaque de hoje é sobre essa delação aí do ex-superintendente do BIC Banco, que alguns aí têm a expectativa de que seria aí um novo tsunami na política de Mato Grosso. E o assunto de hoje é o seguinte: o MPF, o Ministério Público Federal, acusa Éder de Moraes de transação de 288 milhões para beneficiar Valdir Piran. O valor seria proveniente de créditos que o governo de Mato Grosso, esse valor de 288 milhões, seria proveniente de créditos que o governo de Mato Grosso devia à construtora Andrade Gutierrez. E aí o seguinte: com base em documentos, o Ministério Público Federal afirma que a Secretaria de Fazenda, representada então por Éder de Moraes, e a construtora Andrade Gutierrez celebraram um termo de ajuste de pagamento de precatórios em valores milionários que deveriam ser pagos até 31 de dezembro de 2010. E aí, nessa reportagem aqui, que é do site Olhar Direto, também cita o seguinte, que só que em junho de 2009, a Andrade Gutierrez e a empresa Piran Participações e Investimentos celebraram um contrato de cessão de direitos creditícios relativos aos precatórios que perfaziam um total de 288 milhões. Agora, o interessante começa aqui. Segundo o Ministério Público, a construtora vendeu os direitos relativos aos precatórios pelo preço de 156 milhões, ou seja, 54,38% do valor de face. E aí continua aqui o Ministério Público dizendo: da análise do caso, emergiram, no entanto, indícios veementes de que o negócio tinha como finalidade real o pagamento de empréstimos contratados pelo sistema. Esse sistema está entre aspas, foi grafado assim pelo Ministério Público. A transação da venda dos créditos fez com que o Ministério Público questionasse os fatos. Se o Estado assumiu o compromisso de pagar o valor dos precatórios no prazo previsto no termo de ajuste, qual a vantagem da venda do crédito a Piran com deságios de quase 50% para pagamentos em prazos praticamente concomitantes ao do pagamento assumido pelo Estado? Essa é a pergunta do Ministério Público Federal. E o que se verifica, continua o MPF, é que o contrato firmado serviu apenas para escudar simples transferência de recursos do Estado para a Piran Participações e Investimentos e que a dissimulação é reforçada, inclusive, por uma cláusula em que se garante o sigilo do negócio, fulmina o Ministério Público Federal. Aí, só lembrando, só fazer uma continha rápida aqui, Nayara. Era 288 milhões o crédito, foi vendido para a Piran por 156, a diferença aqui é 132 milhões. E aí o buraco que tinha na época no governo, me parece que lá na Secretaria de Infraestrutura, era de 138 milhões de reais. Mas, de repente, esse cálculo aí é apenas
coincidência. Lúcio, uma coisa não teria nada a ver com a outra. Mas parece que o Ministério Público Federal não acha que é E coincidência. Lúcio, ainda sobre a delação do ex-gerente do Vic Banco, o ex-secretário Éder Moraes afirmou ainda ao Olhar Direto que a delação da Araracha, a delação do ex-gerente é igual biruta de aeroporto, balança para todo lado e ele vai ter que provar aí a participação de Éder Moraes. E diz também que não houve lesão ao erário público do Estado de Mato Grosso. Já a defesa de Piran explicou que a operação financeira realizada junto a Andrade Gutierrez foi totalmente legal. Certo, Lúcio e Antero, muito obrigada. Um abraço, até amanhã. Um abraço. Bom dia a você também.